Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. Uma praga que preocupa e requer um período de quarentena foi encontrada pela primeira vez em São Paulo. A propriedade Mirassol, no interior do estado, foi interditada. Conhecida como caruru palméria ou caruru gigante, até então estava restrita a algumas propriedades em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul. Esse é o primeiro registro da Amaranthus palmeri no estado de São Paulo. A praga quarentenária, conhecida como caruru palmeri, foi confirmada em uma propriedade rural em Mirassol, que não teve o local exato divulgado por medida de segurança sanitária. O laudo foi recebido no dia 3 de fevereiro e provocou uma reunião técnica com profissionais do setor. E um colega daqui do Departamento Regional de São José do Rio Preto, passando nessa propriedade, ele observou essa espécie de amaranthus um tanto quanto diferente das nossas espécies nativas. Então, foi feita a coleta, enviada ao laboratório oficial e eles nos informaram no último dia 3 da detecção dessa praga. Na propriedade, cerca de 50 hectares foram atingidos pela praga. O maior foco foi identificado às margens da rodovia. As plantas infestadas já foram erradicadas. A espécie representa risco para as lavouras de soja, milho e algodão. Até agora, os registros da praga no país estão concentrados nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E a confirmação em São Paulo acende um alerta para o sistema de defesa agropecuária, especialmente em uma região de forte produção agrícola. Nós estamos trabalhando com a hipótese de alguma máquina, algum implemento, algum caminhão possa ter desprendido essa semente e entrado na propriedade, porque a maior área de infestação que nós encontramos nessa propriedade é na beira da rodovia. O Amaranthus palmeri é uma planta com crescimento acelerado e grande capacidade de produção de sementes, o que favorece a disseminação rápida no campo. Esse comportamento dificulta o controle e pode comprometer a produtividade no campo. É uma planta competitiva e altamente agressiva. Ela se reproduz muito rapidamente. A título de exemplo, uma planta somente pode produzir mais de 1 milhão de sementes. Então, e a forma de disseminação é das mais variadas. O vento pode levar essa semente porque ela é muito pequenininha. E também máquinas agrícolas, implementos, o próprio trânsito dentro da propriedade. Por isso que essa propriedade ela está interditada e a gente restringiu o acesso a ela, porque você, com o calçado, o solado do seu calçado, pode levar sementes para outras áreas. Então, nós estamos fazendo todo um trabalho de cuidado para que isso não aconteça. Na reunião, a Secretaria de Agricultura reforçou as medidas de contenção e orientou extensionistas e produtores sobre a importância da vigilância e da notificação imediata. A partir do momento que eles têm um contato maior com esse agricultor, que eles podem saber de uma possível suspeita, eles precisam comunicar imediatamente às equipes da Defesa Agropecuária para que a gente possa proceder à coleta da amostra e só assim a gente ter certeza se há novos focos ou não. Aqui no estado de São Paulo, só na região de Rio Preto, né? Só nesse departamento, nessa região e somente nessa área até o momento. As nossas equipes estão fazendo uma varredura em todo o entorno, e até o momento somente esse foco. O ciclo de uma das principais culturas do Brasil entra numa fase importante em Minas Gerais. As máquinas já estão no campo para a colheita da soja e a expectativa é com o clima. O verde que tomava conta da paisagem dá lugar ao dourado da soja pronta para a colheita. Há alguns meses, o solo ainda recebia as primeiras sementes. O barulho era de plantadeira cortando a terra úmida e a expectativa era de um ciclo promissor. Hoje, o som é outro. É o da colheitadeira se aproximando. O que era esperança plantada em outubro, agora se transforma em grão maduro.
pronto para sair do campo e ganhar o mercado. A Fazenda Formosa fica em Uberlândia, a poucos quilômetros do centro da cidade. Ela é uma das 3 propriedades do agricultor Daniel Lopes. Aqui ele cultivou 300 hectares de soja. No município de Prata, são mais 400 hectares. Na propriedade de Uberlândia, o agricultor plantou 100 hectares com soja precoce. É essa que está sendo colhida agora. Em outubro, quando foi feita a semeadura, ele imaginava ter uma alta produtividade por hectare. Mas a expectativa já foi baixada. Isso porque, no período de desenvolvimento do grão, faltou chuva. Na safra anterior, o sojicultor fechou a colheita da oleaginosa precoce com média de 75 sacas por hectare. Ele ainda está com poucos dias de colheita em andamento. Não tem uma média definida, mas acredita que esteja em 65 sacas por hectare. Em relação ao ano passado, ela está menor, né? Porque nós tivemos um início de um pouco de falta de chuva, né? Então tivemos uma produtividade menor que o ano passado, em torno de 10% a menos. A soja precoce permite que o produtor diversifique as atividades, faz escolher por áreas com soja precoce, média e tardia. Com isso, consegue otimizar maquinário e trabalhadores. A gente gosta de fazer uma soja precoce, no meu caso, que você faz uma lavoura mais rápida, você consegue entrar com o milho mais cedo. E também para dimensionar o operacional, né? Que não chega toda a lavoura de uma vez, vai chegando uma área precoce, chega, depois vem uma média. E eu planto até a tardia também em algumas áreas para poder dimensionar e o operacional, né? A soja precoce, se ela tiver um problema de falta d'água, o poder de recuperação dela é menor, né? Já a soja mais tardia, que é o médio do ciclo médio, ela recupera melhor. O Brasil deve produzir, conforme levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, 177 milhões de toneladas de soja na safra 2025-2026. Aumento de 3,8% na comparação com a temporada anterior. A produção da oleaginosa mineira deve ficar em 9 milhões e 500 mil toneladas. De acordo com a companhia, até meados de fevereiro, a colheita da soja em Minas Gerais chegou a 17%. Nas últimas semanas, foram registradas chuvas intensas, o que acaba gerando uma preocupação. Chuvas prolongadas durante a colheita podem comprometer a qualidade do grão. A baixa luminosidade também pode impactar no peso e, consequentemente, na rentabilidade. Por isso, a palavra de ordem é esperar. Esperar o teor ideal de umidade e o momento certo. Para que a colheita da soja seja feita de forma segura, o grão precisa estar no máximo com 14% de umidade. Acima disso, exige uma secagem artificial, o que deixa o processo muito mais caro. Essa área está dentro do padrão, né? Tá dando 13% a 14%. No campo, o tempo é valiosíssimo. Assim que a equipe da colheita finaliza os trabalhos em uma área, a do plantio entra em ação. Aqui nós estamos acompanhando a semeadura do milho. Ao todo, serão 200 hectares com a cultura. Na sequência, a gente plantando milho, já vem colhendo e plantando natais. Não pode perder tempo, não. Não, um dia perdido já é muita coisa para safra, né? A janela já é curta, né? O solo está com umidade boa. A gente plantando em uma chuva aí é show de bola. Pois é, o produtor não perde tempo e está sempre de olho no clima. E com as incertezas climáticas e demanda aquecida, o preço da soja subiu na semana passada. As chuvas recentes estão favorecendo o desenvolvimento das lavouras de soja no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por outro lado, de acordo com pesquisadores do CPEA, a estiagem vem reduzindo a produtividade em diversas outras áreas. A irregularidade das precipitações tem deixado os produtores mais cautelosos. Isso, aliado à demanda externa aquecida, por causa da maior atratividade dos prêmios de exportação no Brasil, fizeram os preços internos da soja aumentarem na semana passada. No campo, a área colhida está abaixo das safras anteriores. Segundo a CONAB, até o dia 14 de fevereiro, a colheita nacional de soja atingia pouco mais de 24% da área. Na safra passada, nesse período, eram 25,5%. Na média dos últimos 5 anos, a colheita atingiu 27,1% do total plantado nesse período.
Agora a gente fala do preço do milho, que segue firme no mercado. Entenda agora o porquê. Com o recesso de carnaval, na semana passada, as negociações de milho se mantiveram baixas. Mesmo assim, os preços continuaram firmes. Isso porque os agricultores seguem restringindo as negociações focados nas atividades do campo. A falta de chuvas em algumas regiões do sul do país preocupa os produtores. Em outras regiões com clima mais favorável, a colheita de milho da safra verão e o cultivo da segunda safra seguem firmes. Enquanto isso, no spot nacional, poucos vendedores estão ativos. Para o comprador, os preços elevados e a logística têm dificultado a movimentação, já que a prioridade é entregar soja agora. Com negociações antecipadas, as exportações de fevereiro apresentam um ritmo acima do registrado há um ano. Os embarques de suco de laranja para a União Europeia aumentaram 55% em janeiro. O bloco é o principal destino do produto nacional. As exportações gerais de suco de laranja concentrado registraram queda de 4,6% no acumulado da safra 25-26 de julho do ano passado a janeiro deste ano. Foram 495 mil toneladas. Os embarques para a União Europeia em janeiro, porém, registraram uma importante alta de 55% em relação ao mesmo mês de 2025. 50.300 toneladas foram enviadas ao principal destino da commodity brasileira. De acordo com o CPEA, o aumento nos envios demonstra sinais de reação e representa o reaquecimento da demanda do bloco europeu. Vale ressaltar que a recuperação dos embarques à União Europeia era bastante aguardada pelo setor exportador nacional. No mercado interno, pouca fruta tem sido negociada no spot, já que as indústrias já caminham para o encerramento da moagem da safra. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para esta terça-feira em todo o Brasil. A terça-feira será marcada pela aproximação de uma frente fria no sul do Brasil e a atuação de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera. A combinação entre calor, umidade e instabilidades na atmosfera mantém risco de temporais no sul, sudeste e centro-oeste. No norte e nordeste do país, a zona de convergência intertropical segue influenciando as condições de tempo em algumas áreas das regiões, reforçando pancadas de chuva mais fortes. Calor e tempo abafado em boa parte do país nesta terça. Pancadas ganhando força ao longo do dia e risco de temporais em várias regiões, com destaque para o sul e zona da Mata Mineira, onde há chance de chuva volumosa. No sul do país, o dia começa com chuva fraca no litoral do Paraná e de Santa Catarina. Já no Rio Grande do Sul, novas áreas de instabilidade avançam pelo sul, oeste, interior e campanha gaúcha. Ao longo do dia, as pancadas de chuva aumentam e chove de maneira moderada a forte no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Já no sudeste, litoral sul, noroeste e oeste gaúcho, há risco de temporais. Em Porto Alegre, o sol aparece pela manhã. À tarde, há chance de pancadas de chuva e as temperaturas podem chegar até os 31 graus. E em Florianópolis e em Curitiba, chove desde a manhã e ao longo do dia, de maneira moderada a forte. E as temperaturas podem chegar até os 29 e 26 graus. Na região sudeste, a chuva já começa desde cedo, em várias áreas de Minas, de maneira moderada a forte, e também em alguns pontos de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, de forma mais fraca. Ao longo da tarde, as pancadas ganham força em praticamente toda a região. E há risco de temporais em grande parte de Minas, Espírito Santo, metade norte e leste paulista, além do interior, Serra, Sul e Norte do Rio. Já em áreas do Sul e da Zona da Mata Mineira, há chance de acumulados elevados, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos em áreas de encosta. E até à noite, as instabilidades continuam em grande parte da região. Em São Paulo, o sol aparece entre nuvens pela manhã e a partir da tarde, as pancadas de chuva aumentam e chove de maneira moderada a forte, e a máxima pode chegar até os 28 graus. No Rio de Janeiro, há chance de chuva durante a madrugada, e pela manhã o sol aparece mais. Ao longo do dia, as pancadas de chuva aumentam, e a máxima pode chegar até os 33. E em Belo Horizonte, chove a qualquer hora do dia. Há risco de temporais e acumulados mais elevados, com máxima podendo subir até os 25. Na região central do país,
As chuvas também ganham força ao longo do dia. Chove de maneira mais forte e há risco de temporais em grande parte de Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e de Goiás. Em Cuiabá e em Campo Grande, chove de maneira mais forte ao longo do dia. E as máximas podem subir até os 29 e 25 graus. Já em Brasília, o sol aparece pela manhã e ao longo do dia, há chance de pancadas, com máxima podendo subir até os 25. As instabilidades também ganham força pelo Maranhão, Piauí, Ceará, grande parte da Bahia, metade oeste de Pernambuco, além do oeste da Paraíba, Sergipe e Alagoas. E há risco de temporais em algumas áreas. Já entre o leste do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, a chuva ocorre de maneira moderada. Em Salvador, o sol aparece entre poucas nuvens pela manhã. E à tarde, há chance de chuva. E a máxima pode subir até os 33 graus. E em Fortaleza e em Natal, também há previsão de chuva. E as temperaturas podem alcançar até os 29. E no norte do país, a chuva já começa desde cedo em áreas do Pará, Amazonas e Tocantins. E ao longo do dia, as pancadas ganham força, principalmente no oeste do Amazonas e do Acre, sul do Pará, norte do Tocantins, áreas mais ao leste e sudeste do Amazonas, além do litoral e nordeste do Pará e leste do Amapá, onde há risco de temporais. Em Rio Branco e em Macapá, há previsão de pancadas de chuva, e as temperaturas podem chegar até os 31 e 27 graus. Já em Boa Vista, o dia segue com tempo mais firme, e máxima de até 34 graus. Terça-feira de chuva forte e temporais em várias regiões do Brasil. E a atenção continua redobrada para chuvas que podem vir fortes e causar transtornos em curto período, com destaque para o sul e zona da Mata Mineira. Os produtos brasileiros, como o café solúvel, a uva, o mel e os pescados, podem ser beneficiados pela decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de suspender o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump. A gente lembra que no final do ano passado, esses itens ficaram de fora de duas decisões anteriores do governo norte-americano que isentaram do tarifaço vários produtos do nosso agro brasileiro. Quem chega para fazer um panorama para a gente é o analista de economia e política especializado em agronegócio, Miguel Daúde. Bom dia, Miguel. Seja bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer estar aqui com você. Prazer o nosso também. Olha, alguns analistas dizem que o Brasil foi o grande beneficiado mesmo com a tarifa de 15% anunciada por Donald Trump. Qual que é a sua avaliação? Bom, Kelly, até agora sim, né? Até esse momento o Brasil sim está sendo beneficiado, mesmo porque o Brasil tinha sido punido injustamente, né? O Brasil tinha um déficit comercial com os Estados Unidos, tanto que num primeiro momento do tarifaço, o Donald Trump deixou o Brasil com 10%. Depois vieram aquelas questões outras que acabou elevando, né, as nossas tarifas para 50%, né? 40% mais os 10% que nós já tínhamos. E então essas tarifas recíprocas que foram impostas sem uma base legal, aí não foi só para o Brasil, foi para uma série, para 96 países. A Suprema Corte disse não, o Donald Trump não pode arbitrar essas tarifas sem a decisão do Congresso americano. Então, ele simplesmente anulou esta decisão. Bom, anulado isso, o que acontece? Nós voltaríamos para as nossas tarifas antes do tarifaço. Só que ele, no mesmo dia, ele já disse, não, eu vou dar 10%. E no dia seguinte é 15%. Com base em que ele colocou 15%? Existe o artigo 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, que dá ao presidente, né, temporariamente, por 150 dias, a prerrogativa de arbitrar no máximo até 15% uma tarifa, né? Só que essa decisão tem alguns critérios e, continuando, nós estamos fora, né? Só que aí existe também uma irregularidade por parte dele em dar essa tarifa, porque esse artigo é claro, ele diz que se houver desvantagens comerciais, mas não é o nosso caso, e com muitos países outros.
Só que aí ele deu a entender, né, que a imprensa não está comentando muito isso, de que o Brasil tem uma investigação, que aí a gente vai lembrar disso, Kelly, do artigo 301, que é aquele artigo que ele fez essa investigação porque o Brasil estaria prejudicando a relação comercial com os Estados Unidos, que ele considera que a 25 de março burla as leis e isso acabaria prejudicando as exportações americanas, a questão do PIX, né, que prejudica os cartões americanos, que basicamente aqui nós temos todos, e outros aspectos. Só que essa investigação, ela continua, ela não terminou, né? Só que ainda não teve uma decisão, então, portanto, vale a prerrogativa, a decisão da Suprema Corte, que reduziu, então, essas tarifas, mas também está aguardando uma decisão dele para a alfândega, para fazer isso, coisa que até agora não foi feita. Então, diante deste caso, ainda hoje, Kelly, ontem, precisamente, ele colocou que ele vai aumentar a tarifa. Então, isso acende uma luz amarela para nós. Se ele vai aumentar a tarifa, será que ele vai fazer valer essa investigação da Lei 301, do artigo 301 da Lei de Comércio? A gente não sabe. Então, portanto, é uma boa notícia, o que você colocou perfeito. Eu acho que produtos que estavam sendo taxados terminam aqui, mas nós precisamos aguardar exatamente que essa decisão da Suprema Corte se torne factível, né, que ela possa ser executada pela alfândega e que de Donald Trump não venha com outras posições diante de dispositivos que ele tem, que ele força a barra um pouco para tentar imputar, então, mais tarifa. Mas, por enquanto, perfeito, podemos aí, estamos liberados, né? Se é 15% para todo mundo, o Brasil fica mais competitivo que muitos países, né? Porque nós temos condição em produtividade, então vamos aguardar. Mas é uma boa notícia. Exato. Agora, vamos lembrar aqui que esse tarifaço pegou os nossos setores do agro de forma diferente. Cada um sentiu um baque numa intensidade. No caso, por exemplo, dos pescados, foi grande, né? Porque toda a produção tinha uma padronização justamente para o mercado norte-americano. Então, tinha muita gente, muita empresa que só exportava para os Estados Unidos. Mel também. Empresa, inclusive, que o rótulo já era todo escrito em inglês, todo padronizado para o mercado americano. Café solúvel também, mercado norte-americano muito importante para esse produto. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte, a gente tem esse momento, então, de 15%, melhorou por esses setores. A tendência, a gente fala, não, então agora eles vão tentar exportar o mais rápido possível, mas não é bem assim, são vários fatores. Muitas vezes um contrato que estava ali parado, congelado, é possível reativar da noite para o dia? Não é bem não é possível, né? Por quê? Porque você tem que ter, no caso de peixes, você tem que ter uma produção, você tem que ter uma garantia institucional de que você vai produzir, que você tem um certo tempo, né? Mesmo porque nós temos também produtos que estão sendo encaminhados, que isso precisa ter uma definição. Se esses produtos chegam na alfândega americana agora e não tem ainda essa ordem executiva para diminuir a tarifa a 15%. Então, tem uma série de problemas. E o mais preocupante é isso que você coloca. Você não estala os dedos e já tem o produto para exportar com uma tarifa de 15%. Tem todo um trâmite, né? Administrativo, financeiro, de produção. Então, temos que esperar um pouco, né, para ver como que esse aspecto se consolida. Mas há uma esperança, né? Eu acho que não vamos aqui já, né? O presidente Lula vai estar com Donald Trump e uma das coisas que ele vai conversar com Donald Trump é exatamente esse posicionamento dos Estados Unidos em relação ao Brasil, né? Mesmo porque os Estados Unidos hoje vivem um problema inflacionário muito grande, né?
E tem um dado, Kelly, veja que importante isso, né? Desde agosto de 2025, quando Donald Trump colocou a tarifa, começou com essa história de tarifa, se nós, no dia 19 de fevereiro, o governo americano publicou a relação comercial dos Estados Unidos com o mundo. Você acredita que os Estados Unidos continuam com o mesmo déficit? Né? Mesmo déficit. Inclusive, o déficit de produtos, ele até aumentou um pouco. Né? Aumentou um pouco. E o que ele ganha é exatamente no canal financeiro, né? Porque ele tem serviços muito fortes, tecnologia, inteligência. Então, quando nós comparamos o que era antes, em 2024, com hoje, a gente percebe que o tarifaço de Trump não resolveu nada para os Estados Unidos. Eles continuam com dificuldade. E ainda, e mais, tem inflação. A única coisa que eles tiveram um crescimento, né, foi na arrecadação, porque você teve todas essas tarifas, e essas tarifas acabaram dando ao Tesouro Americano uma arrecadação grande que exatamente foi paga pelas empresas americanas e pelo americano. Só que isso agora também começa a ser questionado diante da decisão da Suprema Corte. Os Estados Unidos vão devolver esse dinheiro ou não? Né? O Brasil, ainda bem, né, que não questionou, ficou na dele, se ajeitou, e hoje, com essa conversa que o presidente Lula terá com Donald Trump, tem todas as condições e força para dizer, olha, vamos parar por aí, deixa os 15% e vamos tocar a nossa relação. Porque a preocupação dos Estados Unidos não é com o Brasil, a preocupação dos Estados Unidos é com a China. A China, sim, é problemática para os Estados Unidos, porque ela consegue produzir e entregar para os Estados Unidos bem mais barato que os Estados Unidos conseguem lá. E também o tarifaço não aumentou a indústria nos Estados Unidos. Pelo contrário, criou uma dependência muito grande das indústrias, porque tudo era feito na China. Então, vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que, num dado momento, caia a ficha do presidente e ele comece, então, tomar as decisões, mas com coerência à realidade que existe. Mas a história de cair a ficha com Trump é complicado, porque ele é muito imprevisível, né? E aí eu gostaria de trazer, então, 3 fatores. Quando você fala em inflação nos Estados Unidos, significa que o norte-americano está com problema, está pagando mais caro lá no supermercado, por exemplo. Essa queda de braços também, querendo ou não, essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos é uma derrota para o Trump, que inclusive fez uma coletiva na sexta-feira da semana passada, muito irritado e, claro, prometendo que ia anunciar tarifas como fez realmente. E também é um ano de eleições no Congresso norte-americano. Você acredita que esses 3 fatores, ou seja, o norte-americano insatisfeito porque está pagando mais caro dos produtos, as eleições que vão acontecer para a Câmara dos Deputados e Senado, e mais também esse desgaste do governo, isso pode ajudar a gente num contexto de tarifas? Sim, claro. Eu acho que isso, e é um fato, Kelly, que está aí. Hoje, a popularidade do presidente dos Estados Unidos caiu muito, né? Tanto que ele tem uma preocupação muito grande com essas eleições de meio de mandato, em novembro, que ele pode, né, os republicanos podem perder, né, cadeiras no parlamento para os democratas, e ele corre o risco até de sofrer um impeachment. Tanto que ele já começa a tentar mudar o critério de eleição nos Estados Unidos, né? Essa questão de você... Os Estados Unidos têm uma legislação que permite você adequar os colégios de acordo com a densidade populacional, né? E ele já começa a apelar para isso. Olha, então nós temos que rever quantos delegados nós temos que ter na Flórida, né? Ou principalmente na costa oeste, na Califórnia, onde os republicanos têm menos delegados. Ele já quer aumentar o número de delegados e ele vai, né, pela característica dele, ele vai trabalhar para isso, porque ele sabe
que até as eleições de meio de mandato em novembro, ele não vai conseguir, de forma alguma, reverter esse cenário. Não vai conseguir. Ou ele reverte desta forma, né, melhorando a economia, coisa que não vai acontecer rapidamente, ou ele muda o critério eleitoral, que aí não é uma tentativa de golpe, não, porque está dentro da legislação, para que ele possa continuar no poder. Mas, sim, eu acho que se a tarifa não continuar, evidentemente que para o Brasil vai ser ótimo. Sim, então vamos trazer mais 2 pontos aqui que ainda geram muitas dúvidas, confusão. Acho que é o momento da gente também esclarecer dentro do que a gente pode, porque se tratando do governo norte-americano, tudo pode mudar da noite para o dia também. Primeiro ponto, em relação a quem fez acordo comercial, União Europeia, por exemplo. O acordo está valendo, mesmo que agora a União Europeia está reclamando, falando, olha, a gente vai pagar mais, mas fez acordo, fez acordo. E em relação a produtos que tiveram tarifa zero no passado também por um acordo, como é que fica agora? Tanto os países que fecharam acordo com os Estados Unidos ou em relação aos produtos com tarifa zero, como é o caso do Brasil, vários produtos foram beneficiados. Existe aí a questão do congelamento desses acordos, né? Existem países que estão congelando, a própria Europa quer congelar, mas aí de que forma vai ser difícil. Por exemplo, no caso do Brasil, vamos imaginar que nós temos, coisa que não temos, tarifa praticamente zero, né? Nós teríamos aí esses 15% a mais, né? Você tira, o cálculo é simples, as tarifas recíprocas que foram imputadas por Trump lá atrás, né, você tira essas tarifas, porque essas tarifas elas foram consideradas ilegais, inconstitucionais. Então você volta para o que era antes. Só que o que era antes, hoje, será acrescido de mais 15%. Né? Você vê o caso do mel, você falou do mel. O mel ele tem um fato interessante. O mel, acho que, se eu não me engano, foi em 2021, 2022, os Estados Unidos fizeram uma investigação pelo artigo 301, né, da Lei de Comércio e imputaram uma tarifa de 85% no mel. Né? E aí isso foi sendo negociado e aí foi se acertando e hoje o mel tem vamos dizer, na média, porque aí cada produtor teria uma taxa, né? Teria uma tarifa. Mas na média daria aí quase 9%. Então, esses 9% estariam acrescidos de 15%. Né? Mas que, segundo o entendimento do próprio governo brasileiro, isso não vai afetar muito. E para o agronegócio, também, hoje o agronegócio brasileiro ele é muito procurado, né, pela nossa qualidade, pela nossa capacidade de manter os contratos, porque a alimentação hoje ela se tornou uma questão de segurança nacional e segurança institucional para muitos países. Então, ninguém vai querer fazer acordo com países que não têm estabilidade e não têm a segurança, que é o caso do Brasil. O Brasil enfrenta problema? Enfrenta, mas é questão de aumento de custo, questão de juros, questão de logística, mas a capacidade produtiva nós temos. Né? Então, exatamente. Tem muita coisa que pode acontecer. E a gente vai seguir acompanhando, contando sempre com a sua análise. Muito obrigada, viu, Miguel, pelas informações. Estamos sempre aqui de portas abertas para você também no Record News Rural. Um bom dia e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!